Vamos ver se dá certo a gravação. Eu tenho tido um probleminha em reunião online com gravação. Depois de um tempo cai, não sei por quê. Às vezes no e-mail institucional é menos comum, mas já aconteceu isso comigo. Espero que não aconteça hoje. Pessoal, eu quero pedir particularmente, deixa eu só aumentar o meu volume aqui. Todos me ouvem bem? Me veem bem? E estão vendo os slides. Então, o que eu queria pedir para vocês? Eu estou com a janela aqui do chat aberta, mas eu vou ficar lá na tela compartilhada, que é a tela do slide. Eu separei duas abas que eu quero mostrar outros materiais para vocês de outras universidades, só para tirar algumas dúvidas. Então, às vezes eu vou fazer alguma pergunta, ou vocês vão querer fazer alguma pergunta, e eu não vou ver aqui no chat. Então, eu gostaria de pedir, mesmo que vocês não se sintam à vontade para abrir a câmera, quem quiser abrir, eu acho ótimo. Mas se vocês não se sentirem à vontade, pelo menos na hora que vocês quiserem falar alguma coisa ou responder alguma coisa de pergunta, que vocês abram o microfone, tá? Ou clica aqui na mãozinha, porque daí faz um barulho e eu sei que tem alguém aí querendo ou perguntar ou querendo responder alguma coisa, tá? Não precisa ter vergonha. Eu queria que fosse igual na aula, né? Não pode, mas a nossa aula em geral é bem movimentada de pergunta e de resposta, então eu queria que aqui vocês tivessem a mesma liberdade, tá bom? Podemos começar? Ok? Então, aqui tem alunos, tanto da turma da tarde quanto da turma da noite. Hoje eu vou continuar a aula que a gente terminou ontem, nas duas turmas. Na turma da noite, eu comecei um pouquinho de uma aplicação de aritmética modular, né, do MOD, relacionada a hash. Na turma da tarde, não deu tempo de começar, tá? Mas as duas turmas, a gente parou nesse exemplo aqui, todos vimos, tá? Deixa eu só maximizar ele. Esse exemplo aqui, que foi um exemplo que usa bastante esse teorema aqui com as propriedades de aritmética modular, ou com as propriedades para a gente usar o MOD, né? Já que o MOD é uma operação, então tem como a gente fazer soma, subtração, multiplicação e potenciação do MOD. E eu chamei bastante atenção para essa regra da potência, porque a gente vai usar ela tanto na parte de potenciação com aritmética modular, quanto na aplicação disso, tá? Eu mostrei um pouco para vocês os algoritmos de criptografia, né? Mostrei dei só uma mostrada, a gente vai ver isso com calma lá no fim de aritmética modular. Só para vocês entenderem o porquê da gente precisar dessas potências, tá? Então, basicamente, por que esse último item ele é importante? Porque quando a gente tem número que a gente diz que não é escalável, número que é difícil de ser calculado, mesmo com os recursos computacionais que a gente tem hoje em dia, e esse número é dado em forma de potência, quando ele está sendo visto como um número inteiro, ou seja, o exemplo que eu fiz na sala foi 10 elevado a 138. Acho que foi isso. É um número inteiro, tá? Só que a gente não consegue calcular. É muito grande. Não tem como representar esse número, tá? Não tem memória. Mas, quando a gente coloca ele não sozinho, mas ele mode alguma coisa, ele não é mais... ele é um número inteiro, mas a gente vai conseguir achar o resto da divisão desse número. Então, por exemplo, se a gente pegar 10 a 138 mod 28, tá? Então, eu não estou mais interessada em qual é o número 10 a 138, eu estou interessada em qual é o resto desse número na divisão por 28. E aí que eu brinquei com vocês, né, que a matemática ela é muito poderosa nessa parte de teoria dos números, por quê? Porque você tem um número que você não consegue calcular, mas você consegue achar o resto da divisão dele por um outro número, no caso desse exemplo, o 28. Tá? E aí, para vocês sentirem um pouco isso, eu deixei esse exemplo e vocês foram me ajudando a, né, traçar os passos dele na lousa para chegar na conclusão de que esse número 30 a 99 mais 61 a 100, ele não é calculável, só que a gente conseguiu provar que ele é múltiplo de 31, né? E a gente consegue provar isso de uma forma relativamente fácil, só usando aquela propriedade, né? Usando o significado de mod, de números congruentes. Então, aqui, no caso, o 30 é congruente ao menos 1, no mundo do 31. Por quê? Porque eles têm 31 unidades de diferença, tá? Do menos 1 ao 30, se a gente contar, tem 31 elementos de diferença. Então, eles são congruos, mod 31. O 61 também é congruo a eles no mundo do 31, por quê?
Se a gente está no menos 1, a gente soma 31, eu chego no 30. Se a gente somar novamente 31, eu chego no 61. Então, são todos a mesma coisa no mundo do 31. E quem é? Eles podem ser escritos como o menos 1. A gente pode pegar o menos 1 como representante. Por quê? Porque menos 1 a qualquer potência, seja ela grande ou pequena, a gente consegue achar o resultado. Tá? Menos 1 a um ímpar é menos 1 a uma potência par é 1. E daí, com isso, né, são elementos simples de matemática, a mais elementar é essa da potência, que a gente consegue mostrar que esse número, que não é calculável quando inteiro, é múltiplo de 31, ou, em outras palavras, é divisível por 31, tá? Então, esse exercício aqui, nós fizemos, eu fiz com vocês nas 2 turmas na aula de ontem, tá? Como outra... Deixa eu só verificar aqui se está tudo certo, gente. Acho que tá. Deixa eu maximizar de novo. Como nessa primeira aula, eu sempre gosto de mostrar para vocês aplicações do novo conteúdo, tá? Então, o novo conteúdo é a operação de mod. E por que que essa operação de mod, ela está sempre muito relacionada com matemática discreta para os cursos da área de ciência da computação, sistemas de informação, né? A área de vocês. Porque tem várias aplicações. Eu vou começar com uma aplicação que eu acho muito legal, que é endereçamento de memória, né? A famosa função hash. Eu coloquei aqui quase uma provocação para vocês, no sentido de vocês pensarem no conteúdo de hash que vocês estudam em ED e fazer um paralelo com essa teoria do mod. Mas eu me esqueci que a partir desse semestre vocês tiveram uma alteração na grade. Eu não sei se a computação também, mas os sistemas teve, né? Os sistemas não estão fazendo ED agora. Eu queria saber se a computação tá, ou vai ficar para o 3º semestre. Alguém me responde aí no microfone, por favor. Ciência de computação tá fazendo no 2º período agora. O ED. Aham. Vocês já estão vendo hash? Já. Tá. Então, tá bem. Obrigado. Então, ó, os sistemas vai ver no 3º e a computação já está vendo agora. Então, deu certo, porque como os sistemas não está vendo ainda, e ontem a gente teve tempo de conversar um pouco sobre isso na aula, então, acho que não vai ter tanto prejuízo, mas a computação que nós não conversamos ontem, eles estão vendo, então também tem uma noção do que é o hash. Bom, basicamente, pessoal, eu vou dar uma resumida no que é hash, tá? Não é o foco aqui do nosso curso, é simplesmente uma aplicação que eu acho interessante, eu gostaria de trazer para vocês. Uma das vantagens do hash, da tabela hash, da função hash, é fazer busca de forma mais eficaz. Tá? E a computação, especificamente o número da computação que está vendo, depois vocês podem até olhar esse slide de novo e pensar nessa parte que eu deixei em verde aqui, que é o que mais vocês conseguem fazer o paralelo, além disso que eu estou falando, tá? É fazer busca de forma mais eficaz. Vou fazer pergunta, eu gostaria que vocês participassem para responder. De quais formas vocês já viram para fazer busca, por exemplo, em array? For, sei lá. Então, mas aí como que chamam as buscas? Ordenado. Sequencial e binária. Sequencial e binária, né? Isso, tem a sequencial, né, linear, tem a binária. Como é que a gente faz uma busca linear num array? Usar o instituto de repetição. Isso, vai passar por todos os elementos, né, na repetição. E aí, se o seu array tem tamanho n, a ordem, né, esse algoritmo de busca, ele vai ter O de n, vai depender do tamanho do seu array. Na busca binária, o que a gente faz? Divide o vetor em partes, no caso. A gente tem que ordenar tudo isso primeiro. Isso, então você divide, né, falando assim, bem rapidamente, a gente divide o vetor, por exemplo, na metade, e procura, né, ordena e procura o elemento. Aí vai saber a metade que esse elemento tá.
depois eu descarto a outra, pega essa metade, divide de novo e vai fazendo isso. Esse processo de busca binária, ele tem ordem log de n. Vocês, se não viram isso ainda, vocês vão ver no momento adequado. Eu não sei exatamente a disciplina que vocês fazem esses estudos. Eu sei que CPA vocês vão fazer, não sei se tem alguma antes. Mas, então, resumindo, a busca linear é ordem de n, n sendo o tamanho do vetor. A busca binária é ordem de log de n, n sendo o tamanho do vetor. Qual é a vantagem da busca por hash? A busca por hash é ordem de 1. O que isso significa? Que é uma busca que não depende do tamanho do seu array. Olha que coisa legal. Você pode ter um vetor grande, você quer procurar um elemento, fazer uma busca por um elemento, mas você não depende do tamanho do seu vetor. Então, isso é muito bom, isso é muito importante em termos de eficácia, traz muita eficácia para as buscas, tá? Então, suponha que, por exemplo, você tem o computador da faculdade. Então, aqui a gente tem lá o DRCA, que é a parte da UFLA, que tem os registros dos alunos, tá? E daí, eu quero endereçar esses registros para facilitar no momento de recuperar essas informações, tá? Então, suponha que tem um aluno lá, Maria, tá? Entre os alunos lá no DRCA, e aí o DRCA precisa achar essa pessoa, porque está precisando da informação dessa pessoa. Então, como é que pode ser feita essa busca sem que a gente tenha que depender do número de posições desse vetor? Então, suponha que você tem todos os alunos, então a gente sabe que tem bastante aluno, aí a gente pode pensar, olha, mas vai ser difícil achar. O hash entra para facilitar isso, tá? Então, como que essa busca pode ser feita? Eu vou colocar um exemplo para vocês, não existe um único exemplo de função hash, eu vou colocar a função hash que é relacionada com mod, tá? Que é o conteúdo que a gente está estudando. Então, um jeito, uma função que é bem comum para a gente realizar essa tarefa de busca é define uma função que a gente chama de hash, que tem o seguinte padrão. A função h, ela depende de uma variável k, e ela é definida como? O resultado de h de k vai ser k módulo n, em que o n é o número de posições de memória disponível, pensando aqui no exemplo do computador da universidade, tá? E aí, o que pode ser esse k? Pode ser, por exemplo, o número UFLA, né, que vocês chamam de número matrícula do aluno. Então, aqui peguei um exemplo pequenininho. Suponha que a gente tenha 111 posições de memória disponíveis, tá? E aí eu tenha um aluno ou uma aluna que tenha esse número 0, 64, 21, 28, 48 como número de matrícula. Então, o que é o resultado dessa função para esse estudante aqui? Então, a função para esse estudante vai ser o número de matrícula módulo 111, que é o número de memória disponível. O resto desse número, módulo 111, vai dar 14. Então, as informações desse aluno vão estar na posição 14 da memória. E é aí que eu digo para vocês que a gente consegue encontrar o que a gente precisa sem depender do número de posições do array. Andressa, mas o número de posições está aqui. Sim, o número de posições está aqui dentro do mod. Mas quando eu digo que não depende, se eu tenho mais ou menos posições de memória, não vai alterar o tempo que eu levo para encontrar esse elemento que eu estou precisando encontrar, tá? Então, o tamanho do array não dificulta a busca. Por isso que a gente diz que quando se usa uma função desse tipo, é ordem de 1. Por quê? Porque não depende do tal n que a gente tem como tamanho do vetor, tá? Então, realmente é uma forma de busca muito utilizada e muito eficaz, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Então, eu tenho uma pergunta para vocês. Essa pergunta que está aqui. Quando eu digo para vocês se essa função ela é boa o suficiente, eu provoco para vocês no seguinte sentido. Qual que seria um problema dessa função? Quem gostaria de falar? Tem uma mãozinha levantada. Vamos ver. Cadê quem levantou a mão? O Paulo. Pode falar, Paulo. Tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir. Talvez o problema seria que vai gastar muita memória
Porque se você sabe que vai ter, por exemplo, 20 mil alunos cadastrados, você já vai ter que ter um vetor com 20 mil posições, né? Logo, vai gastar muita memória, porque numa lista você vai inserindo, a minha memória vai crescendo aos poucos. Acho que nisso você já ia gastar muita memória de uma vez só, talvez. Uhum. Então, mas essa questão da memória, veja se eu entendi sua pergunta. No caso dos estudantes, da gente pensar na situação real do número de estudantes da UFLA, é um fato. Então, é como se fosse assim, olha, é o problema que nós temos, a gente tem que lidar com ele. O número de alunos é grande e isso não muda. A pergunta é assim, por que essa função, especificamente, então pode ter a busca linear, pode ter a busca binária, e a gente está falando da busca utilizando função de hash. Qual seria o problema dessa função, já que ela parece tão eficiente, né, que eu falei com vocês, o Estevão mesmo falou ali, que ela é bem eficiente, de fato é, mas ela tem alguns problemas. O número ali de posições de memória que a gente vai precisar, Paulo, é um dado do problema. Então, assim, mais um motivo ainda para a gente usar hash, tá? Porque eu acredito que seria maior problema se a gente não utilizasse. Porque o hash, ele vai direto onde precisa. Só que ele deixa espaço para alguns probleminhas que a gente tem que saber tratar, tá? Vou passar para a Érica, que às vezes a Érica complementa a sua resposta. Fala, Érica. Dá para ouvir? Dá para ouvir. O problema seria que diferentes números de matrícula, no mod número de alunos, pode ter o mesmo resto. Isso. Né? Porque quando você tem, vou voltar lá para o slide, obrigada, Érica e Paulo. Quando você tem esse tipo de função aqui, você está pegando o número UFLA de alunos e está achando o resto na divisão pelo 111 aqui. Pode acontecer, igual a Érica falou, de ter dois números de matrícula que têm o mesmo resto. E aí é como se, suponha que então o Paulo e a Érica tivessem números de matrículas diferentes, só que mod 111 deu o mesmo resto. E aí a gente entra no seguinte problema, mas eu vou colocar o Paulo e a Érica na mesma posição de memória, como é que eu vou separar as informações deles? Né? Então, isso é um problema clássico de hash, que é o que a gente chama de colisão. Né? E aí, no momento que vocês estiverem aprendendo hash, né, a computação agora e sistemas no terceiro semestre, vocês vão aprender a tratar as colisões, tá? Eu separei aqui para vocês duas abas. Esse aqui é um material simples, curto, vocês podem ver que aqui a barra de rolagem está pequena, mas que vocês conseguem ter um resumo de tudo que eu falei para vocês, tá? Eu vou copiar aqui e vou deixar no chat, ó. O Estevão está falando que vocês aprendem sobre colisão. Isso aí. Tá? Então, isso aqui que eu estou fazendo é só um resumo, tá? Depois vocês vão ver com calma. Então, tem que tratar a colisão. Quem quer compartilhar com a gente formas de tratar essas colisões? Ou porque já viu, ou porque tem algum palpite? Tem alguém que gostaria? Fala, Estevão. Pelo que eu aprendi, temos duas formas de tratar uma colisão. A endereçamento e o endereçamento aberto. Uhum. Como que a gente faz isso? A endereçamento, se é que é esse o nome, talvez eu esteja confundindo, é quando... Endereçamento aberto eu conheço. Endereçamento aberto é a outra, é o emparelhamento. Ah, sim. No endereçamento, a gente está usando uma vetor, só que esse vetor é um vetor de lista. Então, quando a gente, digamos, insere um dado e usamos o hash para calcular a posição, caso essa posição esteja ocupada, a gente meio que insere nessa lista, ou no início ou no fim, preferencialmente no início, já que não vai gastar processamento para fazer o ponteiro para o fim, tem essa questão toda também. E tem um endereçamento aberto. O aberto requer um pouquinho mais de esforço e consiste em você criar um vetor inteiro ou qualquer outro tipo, dependendo do que você está usando. E caso você insira um dado na função hash e essa posição já esteja ocupada,
ele vai procurar uma outra posição que não esteja ocupada e vai colocar o dado nessa posição. Aí dá volta também no vetor inteiro, coisa de filo circular também. Isso. Então, deixa eu fechar meu microfone, gente, que eu tô com aquela tossinha chata. Só um minuto. Obrigada, Estevão. Então, pessoal, resumindo aqui, eu coloquei o link para vocês nesse material aqui da Unicamp. Para quem já quiser, né, estudar um pouquinho sobre hash, achar interessante, a técnica de tratamento de colisão. Aqui a gente tem um endereçamento aberto, que o Estevão falou. Então, basicamente, no exemplo que eu tinha falado com vocês, se a Érica e o Paulo tiverem números UFLA, que tem o mesmo resto na divisão, o que se faz? A posição deles foi o 14, né? Que é o resto na divisão pelo número de memórias disponíveis. E aí, a gente cria uma lista, tá? Colocando as informações da Érica e depois apontando para as informações do Paulo e assim por diante. Uma outra possibilidade, que é o tratamento de colisão por encadeamento, esse é o de encadeamento, desculpa. E aí a gente tem o de endereçamento, é você ter o que o Estevão falou, que você tenta achar o resultado. Se já tem gente ali, se já está ocupada aquela posição, você aloca a informação no de baixo, por exemplo, ou em algum outro, dependendo como que esse endereçamento for programado. E aí, se você rodar toda a tabela e todos os lugares estiverem ocupados, mas você ainda tiver que alocar uma informação, aí uma mensagem de erro é gerada porque a tabela vai estar esgotada, tá? Então, essas são formas de tratar colisão. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu cheguei aqui e falei, gente, uma forma muito eficaz da gente fazer busca é usar a função de hash, a ordem de 1. Só que eu não posso omitir para vocês que essa forma super eficaz tem seus poréns e precisa de uns tratamentos para ela realmente ficar boa o suficiente e não gerar conflitos, não gerar inconsistências, tá? Eu vou deixar no final da aula uma situação problema para vocês relacionada com isso aqui, tá? Eu vou falar com vocês, vou digitar aqui no chat, e aí quem responder, explicar, pode explicar num arquivo, depois me mandar, quem primeiro responder, eu vou postar para todo mundo, tá? Lá no campus virtual, que é uma curiosidade sobre essa situação do hash, e aí essa pessoa, como combinado, tem 5% extra na nota da próxima prova, que é a prova P2, tá bom? No fim da aula eu falo para vocês não desfocarem aí na aula agora, tá bom? Tudo bem? Podemos continuar? Nenhuma objeção? Deixa eu ver aqui, está tudo certo. Acho que sim. Isso, Estevão, encadeamento. Encadeamento é o que cria a lista, né? Vamos lá. Eu deixei mais algumas aplicações aqui para vocês. Uma delas é uma fórmula para geração de número aleatório, que nem quando a gente tem aqueles... Você precisa gerar número do nada, aí você entra naqueles aplicativos e vai clicando, ele vai gerando uma sequência de números, tá? Eu coloquei aqui, então, uma fórmula que pode ser usada para gerar esses números. Esse aqui eu vou deixar para vocês verem em casa, tá? Parece uma sopa de letrinha, mas no fim das contas é uma recursão, tá? Você tem que um elemento, ele é obtido pegando o anterior, multiplicando por um valor A, que é uma constante aqui dada, somado com uma constante C, que também é dada, módulo N, tá? Eu deixei um exemplo aqui para vocês acharem aqui uma lista, de 12 elementos. O N dessa fórmula vai ser o 9, aí a gente tem que determinar o C e o A, o C4, o A igual a 7, e por que eu preciso do X0? Porque o próximo é obtido através do valor anterior, então se é uma recursão, faz sentido a gente pensar que precisa ser dado o valor inicial para que os outros possam ser determinados através dele, usando essa fórmula, tá? Então, aqui eu gostaria que vocês treinassem. É bom que já treina a propriedade de mod, né? E aí vocês encontrassem esses valores aqui, para vocês entenderem como que isso é feito. E deixei uma pergunta aqui também
para vocês, tá? O que vocês percebem através do X10 e por que esse comportamento vai ocorrer, tá bom? Vou deixar de exercício aqui. Lembrando que esse material está todo no campus, tá, pessoal? Uma outra aplicação que é muito clássica de aritmética modular é a questão dos códigos de barra. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos de código de barra para vocês. Eles são conhecidos, né, como o RG dos produtos, né, porque todo produto tem um código de barra, e eu não sei se vocês sabem, mas nesse código de barra tem muitas informações sobre esse produto. Pega aí, quem tiver por perto, um caderno ou alguma coisa que tenha um código de barra, por favor. Eu estou com um caderninho aqui. Me fala aí no chat se vocês conseguiram pegar. Fala, Érica, a Érica e a Clara. Vamos lá, ó. Olha para esse código de barra, o número que está embaixo. Érica, fala para mim os 3 primeiros. 007. Chique, é produto importado. Eu acho que não. Não, é código de barra de 13? De 13 dígitos? De 13 dígitos? Deixa eu contar aqui. É, 13. Não deve ter sido feito no Brasil. Por quê? Quando a gente tem... Deixa eu só ver o da Clara. Clara, fala o seu. Os 3 primeiros. 789. O meu também, ó. Não sei se vocês conseguem ver, tá? Mas, por que eu tô brincando com a Érica, que o produto dela provavelmente não foi feito aqui no Brasil? Às vezes, né, foi comprado aqui, mas às vezes não foi feito aqui. Porque quando a gente tem o código de barra de 13 dígitos, os 3 primeiros números se referem ao país em que o código foi gerado, tá? E o número do Brasil é 789. Então, Fala, Érica. É porque, tipo, o meu produto é uma latinha de Monster. Aí eu não sabia que não era aqui do Brasil. Tá? Então, esses 3 primeiros números do código de barra, eles se referem aonde o código foi gerado, né? Depois vem uma sequência de 6 números aqui que tem a identificação do número da empresa que produziu o item. Os próximos 3 têm características desse item, então, dependendo como é a combinação desses 3 números aqui, antes do último, então no meu, por exemplo, é 3, 8 e 7. Você tem descrições de altura, de largura, de data de fabricação, validade e tudo mais. E aí, onde que entra o mod, né? Por que eu tô falando isso? Porque o último dígito de um código de barra, ele é o chamado dígito verificador. Vocês já ouviram falar em dígito verificador? Ó, o Estevão falou que o livro dele é 978. O Estevão também não deve... O código não deve ter sido gerado aqui no Brasil, tá? Depois a gente pode até procurar, se quiser aproveitar e dar um Google aí, a Érica e o Estevão, para ver de onde que é, tá? Colocar identificação de país, 978, código de barra, alguma coisa assim. A Clara respondeu que nunca ouviu falar de dígito verificador. O dígito verificador, às vezes a gente nunca ouviu falar com esse nome, mas é uma coisa que a gente vê toda hora. Se a gente seguir a rigor o que é um dígito verificador, o dígito verificador, ele serve para verificar alguma coisa, né? Isso que vem na cabeça da gente quando a gente entra em contato com esse termo. Então, ele aparece em código de barra, ele aparece em CPF, ele aparece em cartão, ele aparece em RG, ele aparece na maioria dos códigos, e os códigos, hoje em dia, eles circundam a gente o tempo todo, tá? Então, quando a gente fala o CPF, aqueles 2 últimos números são dígitos verificadores. Quando a gente fala o RG, o último número é um dígito verificador. Quando você tem o número da sua agência do banco, você tem um último dígito verificador. Tanto que, não sei se vocês já repararam, por exemplo, a agência do Banco do Brasil, aqui em Lavras, a gente fala que é 03646, só que o número da agência mesmo é 0364. Então, o 6 é só um dígito de verificação.
tá? E por que a gente precisa disso? Os dígitos verificadores, eles servem para comprovar que uma dada sequência numérica é verdadeira, tá? Então, esse último dígito aqui, ele vai comprovar se os últimos anteriores a ele... Deixa eu fechar o microfone que eu vou precisar tossir de novo, gente, desculpa. Ai, que é até vermelha. Tô com uma tosse seca que não me larga. Ele serve, então, voltando nos dígitos verificadores, para verificar se os 12 anteriores estão corretos. Não sei se já aconteceu com vocês a seguinte situação. Às vezes você vai comprar alguma coisa no supermercado, principalmente produto gelado, que fica molhado, e às vezes o leitor de código de barra da pessoa que está no caixa não lê, e a pessoa vai digitar e dá um erro, tá? Por que acontece esse erro? Se algum desses 12 primeiros números forem digitados errado, esse último número, que é o dígito verificador, tem uma fórmula para dar ele que usa os 12 anteriores. Então, se os 12 anteriores, pelo menos for digitado errado, a fórmula vai acusar que o dígito verificador deveria ser diferente do 5. Tá? Então, essa que é a função desse último elemento quando a gente tem um código de barra. Tá? E aí existe uma fórmula para chegar nesse código de barra. Só complementando que nós estamos aqui com um exemplo de código de barra de 13 posições, que é muito comum. Só que a gente tem outros tantos modelos de código de barra, inclusive os QR Codes, que a gente tem usado tanto, tá? E também no QR Code tem áreas verificadoras que também podem ser determinadas usando o MOD, por incrível que pareça, né? A gente não vê número ali, mas a gente tem fórmulas para verificar se esse código está todo correto, tá? Inclusive, teve um semestre que um grupo de alunos fez sobre a parte verificadora do QR Code, tá? Vocês podem procurar aí na internet que tem. Bom, vamos focar então então aqui, ó, só para lembrar, né? Tudo que tem dígito verificador, tudo que tem código, né? A gente tem certidão de nascimento, carteira de trabalho, título de eleitor, tem código em código de barra, tem número de conta de cartão, CEP, então tudo isso tem dígito verificador, tá? E esses dígitos verificadores, eles têm, alguns têm o MOD na fórmula deles, tá? Então, aqui eu coloquei uma curiosidade sobre código de barra, quando que eles apareceram, tá? Foi por volta do meio do século passado. E onde que entra a aritmética modular, que é a intenção, né? Uma das intenções dessa aula hoje, que é falar de aplicações. Então, é exatamente no dígito verificador, tá? Ele é o resultado de um algoritmo que usa os dígitos anteriores. Ele não contém informação do produto. Ele serve exatamente para verificar se os dígitos anteriores estão corretos, tá? E dependendo o código usado, o algoritmo vai ser diferente. Então, eu vou fazer com vocês, e se alguém tiver alguma dúvida, me interrompa, por favor. Eu vou fazer com vocês um exemplo do código de 13 posições, tá? Então, aqui a gente tem um código de um caderno de matemática, um livro, tá? Usado no ensino fundamental. E aí, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tá? E aí, o 6 é o dígito verificador. Vamos ver como é que esse 6 ele é obtido. Olha só. Tá um pouco pequeno aqui, mas vocês têm como aumentar aí no computador, né? Se precisar. Então, da esquerda para a direita, o que a gente faz? Não considera o dígito verificador, tá? Então, eu vou considerar os 12 primeiros números. Coloca eles aqui, ó, da esquerda para a direita. Embaixo deles, a gente vai escrever 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3. Qual que é o próximo passo desse algoritmo? Você multiplica o de cima pelo de baixo, tá? Então, 9 vezes 1, 9. 7 vezes 3, 21. 8 vezes 1, 8. E assim por diante até chegar no 4 vezes 3, 12. Soma esses resultados, vai dar 144. Qual é o valor do dígito verificador? É o valor que falta
para o 144 chegar no múltiplo de 10. Tá? Então, aqui, se eu colocar 6, ele chega no 150. Então, 6 é o dígito verificador. Tá? Resumindo isso, o dígito verificador mais 144 vai ter resto 0 no mod 10. Então, o dígito tem que ser igual a 6. Alguma dúvida? Alguém já tinha visto falar disso? Eu acho super legal. É legal mesmo, eu concordo com o Gustavo. Uhum. A gente não faz ideia. Vocês precisam ver, eu vou tentar achar o material dos meninos quando eles fizeram, como que é feito em QR Code. É muito legal. Só que aí é um algoritmo mais avançado. Por outro lado, ó, quando a gente tem o CPF, pode até pegar, se vocês quiserem pegar o CPF de vocês para depois fazer a verificação, tá? Deixa eu ver quem que me chamou aqui. Alguém chamou? Aqui, Gustavo. Fala, Gustavo. Ó, Gustavo não respondeu, então eu vou responder aqui, porque eu vi que a pergunta dele está no chat. O do CPF não é por 13, a gente vai ver agora como é que é feito do CPF. Não é aleatório, né? Que o Gustavo aqui falou que achava que era aleatório. E o número de matrícula da UFLA, Leonardo, você me pegou. Porque o meu número é diferente do de vocês. O meu é o CIAP. Então, eu não sei. Teria que ver. Teria que perguntar para alguém lá do DRCA, talvez, tá? Mas isso daí eu não sei te responder, não. Agora, o do CPF, eu sei. Vamos lá, ó. Então, aqui está a estrutura do CPF brasileiro, tá? A gente tem 11 elementos e os 2 últimos são dígitos verificadores. Olha só. Eu quero saber, tem alguém do estado de São Paulo aqui na aula? Responde aí para mim. Não, não tem. Deixa eu ver. Aqui de Minas eu sei que tem um monte. O 9º dígito do CPF de vocês é o mesmo. Depois eu falo com o Cauê. O 9º dígito do CPF da maioria de vocês vai ser o 6. Ah lá, Samuel já respondeu. E não é bruxaria. Cauê, o 9º dígito do seu CPF é 8. Responde aí para mim. Isso, porque o meu também é. Somos do mesmo estado. Por quê, gente? Quando a gente tem o CPF, qual que é a estrutura do CPF? Aqui tem algumas curiosidades. Os primeiros 8 dígitos são os números base, e o 9º dígito é um dígito que define regiões fiscais no nosso país, tá? Então, eu tenho aqui o 1 para aquela região mais ali do centro-oeste, depois eu tenho 2 para alguns da região norte, enfim. Aqui em Minas, para os mais populosos, né, tem um número só, então em Minas é o número 6, em São Paulo é o número 8, e no Rio Grande do Sul é o número 0, e por assim vai. Tá? Então, o 9º dígito, ele se refere a uma região fiscal, por isso que vocês, a maioria são de Minas, vocês têm o 9º dígito 6, e eu e o Cauê, que somos de São Paulo, temos o 9º dígito 8 em comum. Os 2 últimos são dígitos verificadores. Então, o penúltimo dígito, né, que é o primeiro dígito verificador, ele é módulo 11 de uma operação que envolve os 9 números anteriores, tá? Então, vamos lá ver como é que a gente calcula isso. Ó, como que vai fazer? A gente tem, então, eu estou no momento de calcular a 10ª posição do meu CPF, tá? Então, eu tenho que considerar os 9 anteriores. O que a gente vai fazer? Eu vou pegar esses 9 números anteriores e vou multiplicar cada algarismo por 1. Então, o primeiro algarismo do CPF multiplica por 1, o segundo por 2, o terceiro por 3, o quarto por 4, e assim vai. Tá? Depois a gente soma essas quantidades. Então, vamos pegar um exemplo, pra vocês entenderem melhor o que eu estou falando aqui no online. Eu tenho aqui, ó, os 9 números base de um CPF, tá? Falta o dígito verificador que a gente quer calcular. Então, eu vou colocar esse número, ó, os 9 aqui, olha só. E aí, eu vou multiplicar por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
2 vezes 1, 2, 8 vezes 2, 16, até chegar no 9 vezes 9, 81. Soma todo mundo. Qual que é o resultado do dígito verificador? É o resto da divisão desse número por 11. Então, se eu dividir 201 por 11, dá 18 com o resto 3, tá? Então, o 3 vai ser o primeiro dígito verificador. Aí a gente atualiza o que a gente já tem do CPF. Então, agora eu tenho os 9 primeiros números base e o primeiro dígito verificador. Então, são 10 algarismos agora. Então, como é que a gente faz agora? Eu vou multiplicar do 0 ao 9. Então, debaixo do primeiro põe 0, do segundo põe 1, do terceiro põe 2, até no último eu vou colocar o 9. Faz as multiplicações, soma, o número que der, faz módulo 11 e pega o resto. Então, aqui deu 195, dividido por 11 dá 17, com o resto 8. Então, o CPF do exemplo, ele tem dígito verificador 3 e dígito verificador 8. Tá? Então, nos sistemas que usam CPF, se em algum momento alguém digitar um dos 9 números base errados, o sistema vai acusar. Por quê? Porque o algoritmo de verificar os dígitos verificadores vai apontar o erro. Tá? Então, tudo isso é segurança, porque, obviamente, CPF é muito utilizado. Tá? E é importante que isso seja digitado de forma correta. Legal, né? Quem tinha perguntado aí como é que é feito pelo CPF, é assim que a gente faz, tá? Então, o CPF, ele tem não um, mas 2 dígitos verificadores. Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta? Eu posso continuar? Depois vocês testam onde vocês e vejam se o dígito verificador está correto. Eu tive um caso uma vez, indiscreta aqui na UFLA, que acho que foi um aluno que falou, professor, o meu não deu certo o dígito verificador. E aí eu fiquei curiosa, falei, como que não, né? Porque tem o algoritmo que é seguido, mas aí ele me falou que ele é gêmeo, e aí parece que eles tiraram, ele e a irmã dele tirou, assim, eles tiraram na mesma hora, então não sei se para esses casos há alguma exceção. Mas, em geral, né, a regra é para determinar o dígito verificador do CPF é essa. Tá? Aqui, então, tem a resposta. Eu coloquei para vocês testarem com o de vocês e deixei como bibliografia para vocês visualizarem lugares que eu encontrei essas coisas, tá? Então, aqui tem, por exemplo, no último, calculadora de dígito verificador, daí tem um monte de coisa para quem tiver curiosidade e quiser olhar, tá? Vou abrir um tempinho, deixar aqui para quem quiser tirar dúvida de alguma coisa. Antes da gente continuar. Tudo bem? Alguém responde um sim aí, pelo menos, que vocês estão muito quietos. Isso, sim. O do CPF é múltiplo de 11, Gustavo. Na verdade, assim, no mod 11, né? A gente vê o resultado que vai dar daquelas multiplicações, e daí a gente faz isso mod 11. Então, não é que o dígito verificador, ele vai ser múltiplo de 11. Vai ser o resto de um número mod 11, o resto de um número na divisão inteira por 11, tá? Entendeu? O Gustavo ali que perguntou. É legal, né, Estevão? Eu também acho curioso essas coisas, porque às vezes a gente vê uma operação e a gente nunca imagina como que ele é tão utilizado, né? Deixa eu ver o que o Gustavo está falando. Ah, então, essa questão, o Gustavo está perguntando assim, ó, por que quando a gente tem o código de barra de 13 dígitos, fazia mod 10, e por que no caso do CPF, a gente faz mod 11? Isso está relacionado com a situação do problema que eu vou deixar para vocês. Então, eu vou deixar para falar essa pergunta do Gustavo no fim da aula, porque senão às vezes desconcentra de vocês tentarem encontrar as respostas e eu ainda quero trabalhar um tanto de conteúdo com vocês, tá? Mas está relacionado com segurança, por exemplo, tá? Ou com
com diminuir as chances de dar problema. A gente fala disso ainda hoje, tá? Eu marquei aqui no meu caderno para eu não esquecer. Deixa eu abrir ele aqui que eu fechei para ver o código de barra. Pronto. Então, pessoal, essa aqui foi a primeira parte de aritmética modular, né? Recapitulando, a gente viu o que é a operação, nós vimos exemplos quando o número é positivo, exemplo quando o número é negativo, tipo o que a gente fez ontem, menos 10 mod 13, menos 10 mod 7, desculpa, que vai ser resto 4, né? A gente viu como identificar números que são congruentes. Então, se dois números são congruentes, é porque a diferença entre eles é um múltiplo do mod que a gente está trabalhando. Nós fizemos isso usando aquela visualização em régua ontem, tá? Para se alguém tiver aqui que não estava na aula de ontem, o material está disponível, então é importante que vocês voltem e tenham um contato com isso com mais calma, tá? Antes de seguir. E aí a gente partiu para as aplicações, para vocês entenderem um pouco as situações em que isso se aplica, tá? Eu vou começar agora, o slide 2, já está lá no campus também, que eu quero conversar com vocês sobre alguns algoritmos fundamentais em linguagem de pseudocódigo mesmo, e que estão relacionados com essa parte de aritmética modular, teoria dos números, tá? Antes de chegar neles, que é o algoritmo da divisão, o algoritmo de Euclides e o algoritmo de Euclides estendido, que a gente vai ver com mais detalhe mais para frente, eu queria lembrar com vocês, né, onde que ele é utilizado. Então, o algoritmo da divisão é aquele algoritmo clássico, aquela formulinha, quer ver? Vocês vão lembrar, quer ver? Cadê ele aqui, gente? Tá no outro slide que eu fechei. Mas é aquela divisão que a gente faz. Você tem um número, aí você vai dividir por outro, achar um quociente e achar um resto, tá? Então, o algoritmo da divisão, ele tem como entrada um número e o número pelo qual você vai dividir, e aí ele vai dar como saída o quociente e o resto dessa divisão, tá? O algoritmo de Euclides, ele calcula o máximo divisor comum entre dois números inteiros, tá bem? Então, um resuminho sobre algoritmo. Antes de eu passar aqui o slide, quem quer compartilhar ou quem quer lembrar do que vocês já viram sobre algoritmo? O que é um algoritmo? O que é importante um algoritmo ser? Quem quer compartilhar com a gente aí no áudio, por favor? O algoritmo no computador, ele é uma instrução que serve para o computador fazer diversas tarefas, como limpar um comando, tipo somar, entre outras coisas, instruções. Um conjunto de instruções. E o que é importante um algoritmo ser? Se a gente fosse dar características ou adjetivos para um algoritmo, o que é importante? Objetivo? Ser objetivo. O que mais? Eficiência, né? Eficiente. O que mais? Limpo. Limpo. Claro. É importante que ele retorne como resposta o que a gente precisa que ele retorne, porque eu não sei se aconteceu com vocês, se não aconteceu, vocês podem esperar que vai acontecer, da gente programar uma coisa, e aí quando você testa, ele está funcionando, mas ele está fazendo outra. Não sei se já aconteceu. E algo isso aí acontecia todo dia. E eu falo para vocês que não é só lá, tá? Isso daí faz parte da vida, mesmo quando vai tendo mais prática, né? Mesmo quem lida muito com isso acontece. Então, é importante que a gente tenha um crivo, né? Para saber se o que ele está devolvendo é o que a gente precisa que ele devolva, tá? Então, só para lembrar, né? Do algoritmo, como os algoritmos, né? A ideia do algoritmo da divisão surgiu lá na Grécia Antiga, tá? Muito tempo atrás, ele tá, para quem gosta de matemática, ele tá no livro Euclides, que é um tratado famosíssimo de matemática. E o algoritmo, como o Estevão falou, ele é uma receita para resolver um problema, tá? Então, a gente tem regra, ele tem que ser claro, objetivo, tem que ser genérico, por quê? Porque você não faz um algoritmo para funcionar para um único exemplo, né? A gente tem, em geral, a gente tem, em geral, casos para testar, e ele tem que funcionar para esses casos. E a gente tem que ter uma solução em tempo finito, porque por mais que um algoritmo demore,
ele tem que parar, né? Ele não pode ficar rodando infinitamente. E as perguntas é que as instruções te levam ao resultado e que esse resultado é o que você precisa, tá? Então, tudo isso aqui a gente tem que analisar quando tem um algoritmo. Um exemplo, que eu ouvi vocês falando esses dias durante a aula, um algoritmo de ordenação, tá? Então, aqui tem um exemplo de um algoritmo de ordenação. Todo algoritmo tem um dado de entrada, no caso aqui você tem um vetor e o tamanho dele. Tem as ações no meio do algoritmo, no caso aqui é o laço de repetição, tá? Específico do algoritmo que você está trabalhando, de ordenação. E você tem o dado de saída, que nesse caso é o vetor ordenado, tá? Então, no caso do algoritmo da divisão, que no momento é o que importa para mim aqui, que eu gostaria de conversar com vocês, como que funciona o algoritmo da divisão? Ele recebe 2 inteiros positivos, tá? O A e o B. Então, é como se o A fosse ser dividido, A dividir por B, A ser dividido por B. Então, o A é o dividendo e o B é o divisor. Então, A dividido por B, no algoritmo, ele retorna 2 inteiros, o Q, que é o quociente, e o resto, que é o R, tá? E aí, como que esses números, essas letrinhas se relacionam, né? O A vai ser B vezes Q mais R. Eu trabalhei isso com vocês na aula de ontem, né? E o resto tem que ser positivo, é uma característica do resto. Então, quando a gente divide A por B, se for colocar naquela notação de chave, simples, ó, deixa eu colocar aqui na internet. Divisão. Chave. Vamos ver se vai aparecer uma imagem. Ixi, Maria. Complicou aqui. Só para mostrar para vocês. Isso aqui. Então, isso aqui, quando a gente divide 50 por 20, aqui ele está considerando divisão não só inteira, né? Mas, se a gente considerar uma divisão inteira, ó, 17 dividido por 2 vai ser 8 e vai ter resto 1. Então, sempre você consegue escrever 17 como 2 vezes 8 mais 1. Isso daí, claro, né, a gente já está acostumado com isso desde lá do colégio. O que eu quero aqui com vocês é mostrar para vocês como que isso se dá em formato de algoritmo. Às vezes vocês já até fizeram, né, o algoritmo da divisão, mas só para relembrar, se já fizeram, esse aqui é o pseudocódigo. Então, ele tem como dado de entrada o A e o B, e ele tem que retornar como saída o quociente e o resto. Então, existe primeiro uma inicialização do quociente como 0 e uma inicialização do resto como o próprio A. Veja, suponha que eu queira dividir 50 por 18, tá? O A é 50. No primeiro momento, eu posso escrever 50 como 0 vezes 18 mais 50, tá? Então, o resto é inicializado com 50 e o quociente é inicializado com 0, tá? Aí, o que ele faz de teste? Se o resto for menor do que o B, que é o divisor, no caso, se o resto for menor que 18... Ai, eu e minha tosse. Então, acabou. Você já retorna o quociente e o resto. Se o resto for maior ou igual que 18, como é o nosso caso, então a gente vai ter uma ação aqui dentro do algoritmo. Você decrementa o resto de 18 unidades e incrementa o Q, que é o quociente, de 1 unidade. Tá? Vou pedir licença aqui que eu usei um pecado da computação, que é o GoTo, só para ficar um pseudocódigo mais rapidinho de explicar aqui na aula, tá? Então, basicamente, como que se dá uma divisão no computador, né? Como que aquilo que a gente faz na mão é feito no computador. No caso aqui, se eu quiser dividir, tô pegando exemplo bem pequenos, tá, gente? Só para título de ilustração. Se o A for dividido por 3, então, o quociente é inicializado com 0, o resto é inicializado com A, que é o 8. Aí a gente vai lá e testa. O resto é menor que 3? Não, o resto é 8, então vem para cá. 8 é maior ou igual que 3. Então, eu tiro 3 do resto e aumento 1 do quociente. Então, eu vou lá, o quociente vai ser 1 e tirei 3 do resto, ele vai para 5. 5 é menor do que 3? Não. Então, eu continuo aqui nessa parte. Decrementa 3 do resto, incrementa 1 no Q. Beleza, então decrementei 3 do resto, ficou 2, incrementei 1 do Q, ficou 2. Opa, volta. Vou lá no if de novo. O resto é menor que 3? Sim, o resto tá 2, ele é menor do que 3, então para, eu vou retornar o quociente como 2,
e o resto como 2 também, tá? E de fato é, porque quando eu divido 8 por 3, 8 é 2 vezes o 3 mais 2. Então, o Q é 2 e o resto é 2, tá? Por que eu tô falando desse algoritmo da divisão? Porque eu falei com vocês na aula de ontem que sempre que a gente tem uma expressão de mod, eu consigo transformar isso numa expressão inteira, que é a cara do formato do algoritmo da divisão, tá? Então, eu tô com a minha lousinha digital aqui, gente, deu algum problema com o meu Linux, não tá funcionando, tá? Mas eu vou tentar colocar aqui para vocês. Ó, quando a gente tem aqui, vou colocar aqui nessa busca mesmo. Se alguém não estiver vendo, me avisa, tá? Se a gente tem assim, ó, x congruo A6 mod, por exemplo, 13. Eu tô falando que o x que eu tenho que encontrar, ele tem resto 6 no mundo do 13, tá? Então, isso aqui, essa expressão equivale ao seguinte, x vai ser 13 vezes alguém, mais quanto? Mais o quê? Alguém abre aí e fala para mim. Mais 6, não é possível. Mais 6, tá? Então, olha só, toda vez, reforçando, que a gente tem uma expressão modular, isso aqui é uma equação de congruência, que a gente chama, nós vamos chegar nelas daqui a pouco, tá? Toda equação de congruência, ela pode ser transformada numa equação inteira. Aqui eu estou no mundo do mod 13, aqui eu estou no mundo dos inteiros, tá? Então, aqui o x ele vai ser de 0 a 12. Aqui eu vou ter infinitos valores de x conforme eu vou mudando o quê? Só que todos eles vão ter o mesmo resto no mundo do 13. Qual é o resto? 6. Tá? Então, é importante que vocês... Já vou responder, tá? Mas é importante que vocês acostumem com esse câmbio entre o mundo da aritmética modular e o mundo dos inteiros, porque eles são equivalentes, tá? E, às vezes, a gente vai usar esse aqui. Outras vezes, é importante a gente cambiar para esse de cá, para achar a resposta, por exemplo, desse x. Então, nós vamos aprender a resolver equação de congruência, resolver equações com mod. Tá? A equação que a gente está acostumado a resolver é equação normal, tá? Nós vamos aprender a resolver equação que tem mod, sistemas que tem mod, tá? Então, várias equações e você tem que achar um x que satisfaça todas. Por isso que é importante vocês estarem à vontade com esse vai e vem entre o mundo do mod e o mundo dos inteiros, tá? Alguém ia perguntar alguma coisa? Eu. Fala. No slide estava escrito que o algoritmo da divisão recebe 2 inteiros positivos. Mas a gente não tinha feito um exemplo que usava o menos 10? E a gente conseguiu colocar ele nessa equaçãozinha. Sim, vamos ver se eu coloquei alguma coisa errada aqui no pseudocódigo. Deixa eu maximizar ele. O A e o B, né? O A e o B. Isso. Vamos ver se eu pegar, mudar só um deles, como é que muda isso aqui? Olha só, nesse jeito que está sendo dado o algoritmo da divisão, a gente não vai poder, Érica, assumir o A como negativo. Por quê? Você consegue pensar por quê? Que linha que falharia? Deixa eu pensar. Todo mundo pode ajudar. Por que eu não poderia pegar o A negativo? Que ela está falando do exemplo do menos 10 mod 7. É porque A é o resto? É, porque o A é como a gente inicializa o resto. E o resto, ele é sempre maior ou igual que 0. Tá? Então, uma alternativa para a gente seguir esse algoritmo da divisão é que a gente use a parte positiva do número, faça a divisão e depois, nas duas turmas, tanto na turma da tarde quanto na turma da noite, teve aluno sugerindo isso. Falou, Andresa, eu posso pegar 10 mod 7, o resultado vai dar 3. Quando a gente pensa no menos 10, a gente olhar esse como menos 3, mas quem que é o menos 3 no mundo do 7? Menos 3 não é um resto possível, porque os restos de 7 são de 0 a 6. Então, a gente encaixa o menos 3 numa das classes de equivalência de 0 a 6. Você pega menos 3, soma 7 e chega no 4. 4, aham.
tá? Então, para seguir o jeito que está aqui, Érica, essa seria uma opção, bem observada, tá? Tá, obrigada. Imagina. Tudo bem, gente, com o algoritmo da divisão? Então, é importante, tá? Vocês treinarem esse câmbio aqui que eu coloquei entre os dois mundos, entender isso aqui e entender isso como coisas equivalentes, tá? O próximo algoritmo que a gente vai usar é o algoritmo de Euclides, que não sei se vocês já usaram, em geral, quando eu converso sobre máximo divisor comum, a maioria viu um método que a gente vê no colégio, mas eu já tive aluno que já sabia mexer com o algoritmo de Euclides, só não sabia que tinha esse nome, tá? Como que vocês faziam para calcular máximo divisor comum? Quem quer compartilhar com a gente? Lá do colégio. Fatoração? Fatoração, né? Quem mais? Algum outro método? Por enquanto, o máximo divisor comum, Estevão, como é que a gente fazia lá no colégio, né? Ou como é que vocês já viram de forma de calcular o MDC? Ó, no da Érica, vou seguir então a sugestão da Érica. Veja se é isso aqui que você está querendo dizer, Érica. Isso aqui? Isso. Então, esse aqui é o método mais usado para calcular o MDC. Então, basicamente, você tem dois números, e aí, para você achar o MDC, você vai fatorar esses números e procurar o maior fator comum dentre as fatorações, né? Não precisa ser só dois, aqui eu tenho, por exemplo, um MDC envolvendo 3 números, tá? Então, eu peguei o 180, 240 e 270. Então, por algum motivo, que existem muitas aplicações do MDC, eu deixei até exemplo na lista, tá, gente? O campus de aritmética modular está pronto. Tem questionário, tem lista, então tem exercício envolvendo isso. Em algumas situações, você precisa achar o número que é um divisor em comum e é o maior de todos. Então, é exatamente o máximo divisor comum entre uma quantidade de elementos. Então, aqui, se eu tiver o 180, o 240 e o 270, quem que seria o máximo divisor comum entre eles? Então, como é que a gente fazia lá no colégio? Como é que é ensinado? A gente vai fatorando esses números. Porque o que garante para a gente que esse aqui é um processo válido, que a gente sempre consegue fatorar um número assim? A gente já viu. Indiscreto. Porque usa números primos? Usa números primos. E o que garante para a gente que todo número pode ser fatorado em número primo? Como que a gente provou isso em sala? Ai, meu Deus. Usando qual método? Indução? Indução forte. Foi o primeiro exemplo que a gente fez usando indução forte. Então, a gente provou que todo número pode ser fatorado como um produto de primos. Lembra disso? Então, isso aqui que vocês aprenderam no colégio sempre vai ser válido, independente de quais números apareçam aqui. Então, sempre dá para achar o máximo divisor comum usando isso aqui. Tá? Então, basicamente, a gente fatora. 180, 240 por 270, divide pelo menor primo, que é o 2. Aí, coloca o resultado aqui. Tem gente que ainda divide por 2? Tem. Coloca o resultado aqui. Até não ter mais ninguém que divide por 2. Então, passa para o próximo primo. Pego 3. Como que eu divido esses números por 3? Coloca aqui. De novo, ainda tem gente por 3. Coloca aqui. Acabou por 3? Próximo primo. 5. Divide até todos os números, todas as colunas chegarem no 1. Tá? Então, quem que vai ser o MDC? Vai ser aqui, ó, o maior fator comum dentre as 3 fatorações, no caso aqui. Então, eu usei o número 2, o primo 3 e o primo 5. Multiplica eles para a gente chegar no máximo divisor comum. 2 vezes 3 é 6, vezes 5 é 30, tá? Então, é assim que a gente fazia para calcular MDC. Qual é o problema desse método? Quem gostaria de compartilhar opiniões? Vocês conseguem pensar em algum problema? Ah, é muito demorado fazer à mão, né? E se for muitos números muito grandes, né? Exatamente. Então, a grande questão, que acho que foi a Érica que falou, se a gente tiver números muito grandes,
como aqui ele vai verificando todos os números e vai de primo em primo, se a gente tiver número muito grande, eu vou ter uma fatoração enorme aqui. E aí isso não é eficaz, tá? Então, por isso que existem outras formas para calcular o MDC, tá? E aí eu trouxe aqui, né? Eu coloquei aqui que é impraticável a gente ficar testando quando a gente tem números grandes, tá? Então eu trouxe para vocês um jeito mais eficaz, que é o algoritmo de Euclides. Alguém já viu falar do algoritmo de Euclides para calcular MDC? Não? E aí, alguém já viu isso aqui? Essa tabelinha? Não, também? Então, vamos lá. Ó, como é que a gente calcula o MDC? E, em geral, é isso que se usa, tá? Computacionalmente falando. Quando a gente quer calcular o MDC, a gente faz assim, ó. Então, o que vai ser a entrada? Vão ser números positivos e aí a gente ordena esses números, tá? O A eu vou determinar como maior e o B como menor, a menos que eles sejam iguais, para isso não fazer diferença. Mas se forem diferentes, eu tenho que pegar o A como maior entre eles. Então, o que eu vou fazer? Vou dividir o A por B e vou encontrar o resto. No caso do exemplo, o A é o 1, 2, 3, 4 e o B é o 54. Então, eu vou dividir 1.234 por 54 e vou achar o resto, que é 46. O que eu faço com esse resto agora? Eu transformo ele em divisor. Então, eu pego e coloco ele aqui em cima. E repito o processo fazendo a divisão entre o 54 e o 46 e achando o resto aqui embaixo, tá? Depois, o que eu pego? Pego esse novo resto, transformo ele em divisor, jogo ele para cá. Aí eu pego, 46 por 8, 46 por 8 vai ter resto 6, tá? Então, 46 por 8 vai ter resto 6. Eu pego esse resto e jogo para cá, tá? 8 por 6 tem resto 2. Pega esse resto, joga para cá. 6 por 2 tem resto 0. Qual que é o critério de parada? O critério de parada é o 0 e o MDC vai ser o último valor de resto diferente do 0, tá? Então, para a gente encaixar isso que eu fiz aqui nesse pseudocódigo, veja bem, ó, a gente pega A, divide por B e encontra o resto. O resto é diferente de 0? Sim. Então, eu pego o B, que antes era divisor, ele vai ser dividendo, tá? Então, eu pego o B e divido por esse resto. E obtenho um novo resto R2. É diferente de 0? Tá. Então, eu vou continuar fazendo esse processo. E o critério de parada é qual? Aqui no pseudocódigo. C igual a 0. O resto ser igual a 0, tá? E aí a saída vai ser o MDC. O MDC é o último resto diferente de 0, tá? Então, isso aqui é uma nova forma de calcular MDC. Nesse caso aqui vai ser 2. O método anterior que vocês usavam também daria o 2. Mas, como aqui a gente já tem um número um pouquinho grande, esse aqui é muito mais eficaz, tá? Eu trouxe aqui para vocês um jeito de implementar isso aqui usando recursão, tá bom? Olha como é simples. Peguei do slide do Joaquim. Perguntas? Nenhuma? Ó, então, eu vou colocar para vocês, deixa eu ver, eu acho que eu não deixei aberto, mas eu acho fácil aqui no meu computador. Vocês não reparem a bagunça das minhas pastas. Deixa eu achar aqui. Acho que tem na lista alguma coisa assim. Aritmética, algum que usa MDC, eu queria. Deixa eu ver se eu coloquei nessa de cá. Aqui tem para vocês encontrarem, né? Essa que usa, mas eu queria um mais aplicado. Ó, aqui tem, esses aqui usam MDC, tá? Tem coisa aqui na lista que a gente não viu ainda, que é elemento inverso, então, na hora que vocês forem estudar,
esses números muito grandes aqui, a gente ainda vai estudar. Nada impede que vocês possam ir tentando, tá? Mas a gente ainda vai estudar. Deixa eu ver se tem. Depois eu coloco para vocês, tá? Mas tem contextos muito legais que a gente consegue resolver só verificando que a gente tem em mãos uma coisa que envolve MDC, tá? Passando no slide, o algoritmo de Euclides da versão estendida, pessoal, antes da gente finalizar, é o seguinte, ó, eu tenho relacionado com o MDC, porque o algoritmo de Euclides é para calcular MDC, mas eu quero o seguinte, o que é a versão estendida? É um monte de letra, parece, o pessoal quando vê fala, meu Deus, parece uma sopa de letrinha, mas o que eu estou querendo dizer com esse teorema, que depois gerou um algoritmo? Eu tenho 2 números inteiros positivos, né, para ficar pareado com o pseudocódigo do algoritmo de Euclides, então eu tenho 2 números inteiros positivos aqui, e eu já tenho quem é D, o máximo divisor comum entre A e B, tá? Então, o D está aqui, o A está aqui e o B está aqui. Esse resultado, ele afirma para a gente que existem outros inteiros, aqui não precisa ser todo mundo positivo, na verdade não pode, alfa e beta, que se eu multiplicar o A por alfa e somar a multiplicação do beta por B, vai dar o máximo divisor comum entre eles. E aí essa é uma daquelas coisas que a gente olha e fala, meu Deus, mas para que eu vou usar isso, né? Esse algoritmo aqui, ele gerou o algoritmo de Euclides estendido. Eu vou deixar para trabalhar ele com vocês em um outro momento. Eu fiz tem todo um PowerPoint, que a gente vai vendo a evolução do algoritmo, para vocês entenderem como ele funciona certinho. Tem o pseudocódigo também. Mas o que eu queria falar por enquanto? Que esse alfa e esse beta, eles são úteis para a gente para determinação de inversos. O que são inversos? Antes da gente pensar em mod, vamos pensar com as operações que a gente já tinha desde lá do colégio. Se eu estou com a operação de soma, quem que é o inverso na soma do 3, por exemplo? Quem gostaria de responder? Ninguém gostaria de responder. Quem que é o inverso do 3 vai ser o menos 3. Por quê? Porque Fala. Não, por deixar. O 3 somado com menos 3 dá 0, tá? Então, quando eu estou falando de soma, o inverso do 3 é o menos 3, certo? Se a gente falar de multiplicação, quem que é o inverso do 3? Vou deixar um tempinho que eu quero uma resposta, hein? Sei lá, velho. Menos 3 também? Não. Quem que é o número que multiplicado por 3 dá o elemento neutro da multiplicação? Quem que é o neutro da multiplicação? O elemento que na multiplicação não faz diferença é o 1. Então, a Clara está correta em dizer que o 3 tem inverso 1/3. Por quê? Porque 3 vezes 1/3 dá o 1, que é o elemento neutro da multiplicação. Na adição, o elemento neutro é o 0. Então, por que o inverso do 3 é o menos 3? Porque 3 somado com menos 3 vai dar 0. Tá? Então, quando a gente fala de números reais, eu posso ter fracionário, pode ter quebrado, todo número vai ter um inverso multiplicativo, com exceção do 0, né? Porque a gente não pode pegar 1 dividido por 0. Todos os outros têm um inverso multiplicativo. Andresa, raiz de 2 tem um inverso multiplicativo? Tem, 1 sobre raiz de 2. Se eu multiplicar raiz de 2 vezes 1 sobre raiz de 2, vai dar 1, tá? Aí vem uma novidade aqui do mundo do mod, da aritmética modular. Nem todo número tem um inverso, tá? Nós vamos ver isso, nem todo número tem um inverso. E para que a gente usa inverso? Vocês têm um palpite? Quando que a gente usa esse inverso? Pensem aí. E eu vou colocar um exemplo aqui. Na criptografia? A gente vai usar lá. Mas antes disso, Eric, no nosso dia a dia, antes de pensar em mod, ó, quando eu tenho isso aqui, eu coloquei 3x igual 14 aqui. Como é que a gente sabe qual que é o resultado de x? Qual é o resultado? É óbvio, pode responder, não pegadinha não.
14 sobre 3. Isso, tá? Então, aqui o x é 14 dividido por 3. O que a gente faz? A gente pega o 3 e joga para o outro lado, não é? Mas isso, na verdade, é 1/3 multiplicado por 3x igual 1/3 multiplicado por 14. O que a gente faz? O que é jogar o 3 para o outro lado? É multiplicar os dois lados da equação pelo inverso de quem está do lado do x, porque aí 1/3 com 3 fica 1, e aí eu consigo isolar o x, que é o que a gente precisa quando quer resolver uma equação, não é isso? Tá? Então, quando a gente tiver equação em mod, por exemplo, se eu tivesse isso aqui, ó, mod 17. Tá? Então, eu quero resolver essa equação. Eu tenho que 3 vezes x é igual, tem resto 14 no mundo do 17. Quem vai ser o x? Tá? Então, nesses casos aqui, eu preciso sumir com esse 3, porque eu tenho que isolar o x, vocês concordam comigo? Para sumir com esse 3, eu tenho que multiplicar por alguma coisa que multiplicada por 3 dá 1 no mundo do 17. Então, eu tenho que achar o inverso do 3. A gente vai fazer isso com calma, tá? Só estou explicando para vocês o que é essa ideia do inverso. Tá? Então, o inverso, ele é muito útil para a gente quando... esse teorema de Euclides estendido, ele é útil para a gente achar inverso e também para mostrar um negócio que chama unicidade de fatoração de número inteiro em produto de primos, que é o que garante a segurança do algoritmo de criptografia, por exemplo. Tá? Então, esse algoritmo de Euclides estendido, essa é a fórmula dele em termos de teorema, está demonstrado no livro, tá? No Rosen. E ele tem a versão dele em algoritmo também, a gente vai ver mais para frente, tá bom? Por enquanto, eu queria que vocês tentassem o seguinte: pega um papel aí e vamos tentar resolver esses dois casos, ó. Então, vamos começar pelo primeiro, que é mais fácil, e aí eu aguardo quem achar, compartilha com a gente. Se o A for 14 e o B for 35, quem que vai ser o alfa e quem que vai ser o beta que satisfaça essa fórmula, sendo que o D é o máximo divisor entre 14 e 35? Já. Quem resolver, compartilha aqui. O primeiro tem que achar o MDC. Aqui o Gabriel respondeu, ó. Alfa menos 2 e o beta igual a 1. Isso, Gabriel. Por quê? Olha só. Quando a gente tem, no nosso exemplo aqui, o A igual a 14 e o beta igual a 35, qual que é, Gabriel, o MDC entre o 14 e o 35? Acho que ele vai responder no chat, tio. 7. Tá? Então, esse é um simples da gente resolver, né? Dá para fazer de cabeça. Então, a equação seria 14 alfa mais 35 beta igual a 7. O que com certeza tem que acontecer para ou o alfa ou o beta, gente? Sempre, não só para esse exemplo. O que é uma condição que sempre vai acontecer?
um vai ser negativo e o outro positivo? Por quê, Érica? Porque. Deixa eu pensar. Porque se os dois for positivo, vai dar um número maior que o MDC. Exatamente. Né? Porque olha só, a gente tem aqui o A e o B são números positivos, ó, tá aqui no enunciado. O MDC é máximo divisor de A e B, então ele é um número menor do que A e B, sempre, tá? Menor ou igual, quando for número primo. Então, se o alfa e o beta fossem números positivos, isso aqui, como é tudo número inteiro, nunca daria o MDC. Tá? Então, como resultado, como retorno do algoritmo de Euclides estendido, quando a gente vê na tabela, sempre vai ter um dos dois números, ou alfa ou beta negativo, tá? O que o Gabriel encontrou foi o alfa igual a menos 2 e o beta igual a 1. Então, se aqui o alfa for menos 2, aqui fica menos 28, porque é menos 2 vezes 14. 1 vezes 35, então menos 28 somado com 35 dá 7, que é o MDC. Vocês podem reparar que quando a gente aumenta um pouquinho os números, já vai ficar mais difícil da gente achar o alfa e o beta de cabeça, tá? Aqui ainda dá. Mas se a gente aumentar bastante a grandeza dos números, a gente realmente precisa do algoritmo, porque é muito combinatório, tá? Então, esse algoritmo eu trouxe para vocês entenderem um pouco a cara dele, o que ele retorna, tá? Tá sempre relacionado com essa equação. E nós vamos usar bastante ele a partir da aula de segunda-feira, né? Para computação, terça para sistemas, que é para achar inverso. Depois a gente usa para resolver sistemas também, quando estiver utilizando o teorema chinês do resto, tá? Então, quando for fazer exercício da lista que envolve inverso, é importante que vocês estudem ele, porque quando os números forem grandes, para achar o inverso na mão é um pouco difícil, tá? E a gente precisa do algoritmo, tá bom? Aqui eu deixei bibliografia para vocês, tá? De onde que eu me baseei, e eu quero saber se vocês têm alguma dúvida até aqui. Ou algum comentário, alguma curiosidade, sugestão. Vocês conversam bem mais comigo durante a aula presencial, por isso que eu gosto mais. O inverso, Estevão, é um número que é a mesma ideia quando a gente tem uma divisão inteira aqui, ó. Se você tivesse essa equação para resolver, a gente passa o 3 para o outro lado, né? O x vai ser 14 sobre 3. O que é passar o 3 para o outro lado? Como que eu deixo o x sozinho? Eu percebi que se eu dividir tudo isso aqui por 3, 3 dividido por 3 fica só o x, e 14 dividido por 3 é a resposta. Então, o que é dividir uma coisa por 3? É multiplicar por 1/3, tá? Então, o inverso de 3 é 1/3. Então, o que é o inverso? É um número, aqui, ó, que quando multiplicado pelo número original, dá o elemento neutro da operação em questão, que nesse caso é o vezes, tá? Então, em aritmética modular, o que a gente vai estar procurando? Eu vou estar procurando quem que é um número, se aqui então tivesse o mod, ó. Sei lá, mod 17. Eu teria que isolar esse x para achar o valor de x. Só que em aritmética modular, a gente não pode simplesmente passar o x dividindo, porque não tem fração. A gente está falando de números discretos, né? Então, eu tenho que achar quem que é o inverso do 3, porque se eu multiplicar ele aqui do lado do 3, vai ficar 1. A definição de inverso é um número que, quando multiplicado pelo número original, dá a classe de equivalência a 1, ou seja, a classe do resto igual a 1. Nós vamos ver isso com calma, tá? Então, é isso que é inverso aqui no contexto de aritmética modular. O elemento neutro, o Estevão, não é que o inverso é o elemento neutro. O inverso é um número que, quando eu multiplico pelo número que eu tenho na minha mão, vai dar o elemento neutro da multiplicação. E na multiplicação aqui de aritmética modular, no mundo do mod, o elemento neutro é o 1, a classe de equivalência do 1, como se tivesse o 1 com uma barra em cima, tá? Entendeu? Isso. Tá? Então, aqui, ó, o 3 multiplicado pelo inverso
dará a classe 1 no mundo Zn. Vou colocar aqui. Isso, esse que você está falando aí, Estevão, o 1/7, ele é o inverso do 7. Só que aí você está no mundo dos números reais, né? Que a gente pode ter número fracionário, porque o 1/7 é fracionário. Quando a gente fala de aritmética modular, o inverso que a gente vai trabalhar em aritmética modular não pode ser número fracionário, porque não temos, a gente só tem números inteiros aqui em matemática discreta, tá? Então, na verdade, se você está com a classe do 3, você quer achar qual outra classe que quando eu faço a multiplicação entre os representantes, né, o 3 com essa outra classe, vai dar a classe 1, que é o elemento neutro da multiplicação do mod, tá? Então, a ideia é parecida, só que aqui a gente não pode ter número fracionário, tá bom? E aí, quando a gente tem número grande, a gente precisa usar o algoritmo de Euclides para achar esse elemento inverso, que vai ajudar a gente a resolver equações, por exemplo, equações e sistemas, tá? Tudo bem? Bom, ó, se não tiver pergunta, eu vou passar para vocês agora, e depois eu vou mandar também num recado lá no campus, para quem não pôde participar. Primeiro que eu vou daqui a pouco cancelar a gravação, aí eu espero vir para mim a gravação, e aí vou fazer upload para depois colocar lá no campus, tá? A tarefa que eu queria deixar para vocês, que é uma situação problema, é a seguinte. Quando a gente trabalhou lá no hash, então eu vou voltar no outro slide, tá? Deixa eu abrir ele aqui, porque eu fechei sem querer. No primeiro slide de aritmética modular. Lá na aplicação que envolve hash, a gente viu um exemplo de função de hash, que é essa função que utiliza o mod. A minha pergunta para vocês é: por que uma forma de evitar um número grande de colisões é colocar n um número primo? Tá? Então, repetindo. Por que quando a gente coloca n um número primo, é uma forma de evitar que ocorram muitas colisões? Então, eu não estou perguntando tratamento para colisão, tá, gente? Tratamento para colisão é endereçamento, é encadeamento, não é isso. É para evitar que aconteçam muitas colisões, uma forma é colocar o n como um número primo. Não precisa responder agora, aqui na aula. Só que a primeira pessoa que me mandar a resposta, que tiver certinho, eu vou postar. Então, manda bem explicado, manda a fonte, se vocês encontrarem, tá? Pode ser por escrito por e-mail, pode escrever num arquivo de Word ou de Office, e aí gerar o PDF e me mandar, só que gera o PDF, porque às vezes desconfigura, tá? E aí eu vou postar, e essa pessoa tem 5% acrescidos na nota da P2. Vocês entenderam qual que é a situação problema? Alguém tem alguma dúvida? Acho que é melhor eu perguntar assim. Tiago avaliou assim, eu não sei o que isso significa. Que não entendeu, Tiago? Sem dúvida. Ah, entendi, gente. Obrigada. Vocês estão traduzindo as linguagens para mim. Entendi. Então, beleza, sem dúvidas. Então, eu vou, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, eu vou cancelar, eu vou terminar a aula, tá? Vou parar a apresentação aqui. E vou parar a gravação daqui a pouco. E aí eu disponibilizo essa aula, e depois que tiver uma resposta de algum de vocês, eu disponibilizo a resposta para esse desafio. Tudo bem? Tá, então, se não tiver mais nada, a gente continua na segunda-feira para computação, na terça-feira para os sistemas. Muito obrigada por vocês terem comparecido, e a gente se vê logo mais. Joia? Bom fim de semana, gente. Joinha também, gente, para vocês. Falou, tchau. Até.